tarde a todos. Essa é uma apresentação feita para o 17º Simpósio Internacional de Processos Civilizatórios, dos dias 17 a 20 de novembro de 2020, programado para acontecer em Bogotá, na Colômbia. O título do trabalho é Teoria Elesiana e as Relações Sociais na Educação Especial Brasileira, minha autoria, Flávio Lopes dos Santos, tendo como coautores Alexandre Basilato e o professor Edson Pateleão, todos da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, em Vitória, no Brasil. Bom, o objetivo do trabalho é utilizar os conceitos da teoria sociológica figuracional de Norbert Elias para analisar a interdependência entre Estado e escola, com enfoque no estudante público-alvo da educação especial no Brasil. A organização de grupos sociais e a modalidade de educação especial podem ser compreendidos como parte do ambiente escolar brasileiro, sendo este um fenômeno social passível de investigação. Conceitos da obra de Norbert Elias, como figuração, estabelecidos e outsiders, balança de poder, processo civilizador e hábito social, nos permitem compreender que o processo de interdependência existe em todas as figurações sociais e que as relações humanas e sociais descritas nesse trabalho fazem parte de uma perspectiva microsocial. A respeito da dinâmica social e a escola, a teoria sociológica figuracional de Norbert Elias aborda a dinâmica social como uma rede indissociável formada entre indivíduo e sociedade e uma relação de interdependência nos âmbitos macro e microsocial. Na escola, por exemplo, temos laços entre estudantes, estudante e professor, entre estudante e funcionários, professores e o diretor, entre várias outras figurações. As considerações que fazemos é de que a forma atual como conhecemos a educação, o ambiente escolar, e a educação especial como modalidade são frutos de uma série de mudanças sociais, macro e micro, e que se encontram em constante mutação. Este modelo de sociedade escolar que nos é imposto apresenta variações ou peculiaridades que se diferenciam de tempos e localidades, e que também nos influenciam nos modos de pensar e agir. Mesmo que diferentes, os indivíduos, ou, no nosso caso, estudantes, estão se relacionando e formando redes de interdependência e figurações que são próprias do ambiente escolar. Na questão do natural e o social abordado por Elias, o ambiente escolar possui um desenho social constituído, mas que sofreu e continua sofrendo mutações com o avanço do tempo. Dessas mutações, é possível identificar que o ser professor do século XVI é diferente do ser professor do século XXI. E até mesmo a condição de estudante sofre influências tanto sobre sua condição social e sua condição natural ou biológica. O público-alvo da educação especial, tratado em algumas obras como o PAEE, possui uma ordem social diferenciada em relação aos outros estudantes do ambiente escolar. Quanto à ordem natural, a legislação brasileira considera PAEE aqueles indivíduos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, características que podem diferenciá-los do poder do aprender a agir, falar e sentir no convívio com o outro, conforme apontado por Elias. Moldar esses indivíduos requer um formato social diferenciado, já que suas necessidades são diferenciadas. Aqui nós temos um exemplo do natural ou biológico que influencia as condições sociais do indivíduo. Quanto ao social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, em seu artigo 59, dispõe de garantias didáticas diferenciadas, como currículo, métodos, técnicas e recursos educativos, terminalidade específica para estudantes que não possam atingir um nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude da deficiência, especialização de professores em nível médio e superior e educação para o trabalho, além do acesso igualitário aos benefícios sociais. O termo utilizado por Elias, que é biologicamente determinada, encontra-se diretamente relacionado com o estudante PAEE, que possui de sua forma de socialização, incluindo a socialização do conhecimento científico escolar, tratado de forma específica, diferenciada, por conta de suas necessidades. Anteriormente, o formato utilizado para a aprendizagem desses alunos era o formato segregado de educação. Eles tinham acesso a uma escola especial, e com isso privava esses sujeitos da pluralidade e das figurações que um ambiente escolar pode oferecer aos estudantes. A relação de estabelecidos e outsiders também é outro conceito de Elias que se aplica muito bem à relação de indivíduos
dos público-alvo da educação especial. O reconhecimento dos estudantes e os incluirmos no ambiente escolar, identificamos que o biológico é o fator-chave para a identificação social e estigmatização de inferioridade, característica da influência do macro ao microsocial da sociedade para o ambiente escolar, já que a estigmatização de incapacidade e inferioridade pode ter início fora do ambiente escolar. O sistema de pontuação e avaliações do contexto escolar, um padrão social imposto, pode ser considerado um referencial na balança de poder em uma sala de aula, sendo aqueles com as maiores notas, com um reconhecimento social de que são os melhores no ambiente escolar. Cria-se, nesse contexto, uma diferenciação dentro do próprio grupo de estudantes do quadro da educação especial, já que, em sua definição na legislação brasileira, estão incluídos também os estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, nós temos uma característica que seria estabelecidos entre os outsiders. Estes, apesar de serem reconhecidos como público-alvo, possuem um tratamento diferenciado quando inseridos na dinâmica social de hierarquia constituída pelas notas em avaliações. Outra questão é o equilíbrio de poder, que é importante considerar que as relações de interdependência são reforçadas no equilíbrio de poder, que na verdade nunca é equilibrado, nunca é igual e é sempre estável, totalmente flexível e carregado de sentimentos como vergonha, medo, prazer, alegria, repugnância, entre outros sentimentos. Para Weber, observa-se que esses direitos e garantias aos estudantes públicos de educação especial resultam em tensões presentes na interdependência entre gestores, famílias, professores e estudantes, bem como a desigualdade na relação do poder, que está presente até mesmo na formação dos professores que atuam aos estudantes por causa da educação especial, pois também é um processo de muitos conflitos. Nós temos uma diferenciação entre os professores que atuam na educação especial e aqueles que não atuam. Nesse conflito, os estabelecidos buscam maneiras de monopolizar oportunidades de poder e utilizá-las para marginalizar e estigmatizar o outro grupo considerado inferior ou também de menor valor. Essa constituição é natural à formação de grupos sociais em determinado local, que Elias define como hábito social. O indivíduo inserido nesse hábito social possui costumes e conflitos sociais peculiares, mas com a globalização também podem assumir características e conflitos semelhantes com outros lugares. Uma das funções do Estado é proteger o indivíduo, como súdito da violência de outros indivíduos dentro e fora do hábito social. Então, o Estado utiliza formas de criar legislações ou políticas públicas educacionais para evitar ou proteger o indivíduo de conflitos. Então, mas até mesmo essas políticas sofrem figurações diversas, podem ser acrescidas de figurações diversas. Essa ligação formada pelo contexto escolar e objetivos pedagógicos norteadores do trabalho escolar na materialização de políticas não permite papéis isolados no longo do percurso histórico. Portanto, os conflitos característicos dessa inter-relação no ambiente escolar na política educacional do Brasil tornam evidentes as problemáticas sociológicas do ser estudante, público-alvo da educação especial, facilitando o entendimento pelas disputas e equilíbrio na teia social. Assim, os modelos mais recentes de civilização apontam que mudanças ocorridas a partir do século XX, especialmente no ambiente escolar, ressignificaram comportamentos, indivíduos e relações de poder. A educação como fenômeno social merece investigação e a educação especial, como parte desse processo, também merece destaque. Quanto aos estudantes público-alvo da educação especial, que possuem características biológicas peculiares, passam pelo processo civilizador e por regulações de pulsões de forma diversa da maioria dos estudantes, o que torna o ambiente escolar mais diverso e complexo, o que pode ser considerado um sinal de civilização de uma sociedade, já que as sociedades mais simples há menos alternativas, menos oportunidades de escolha, menos conhecimento sobre ligações entre os acontecimentos, menos oportunidades passíveis de serem perdidas quando vistas em retrospectiva. As relações de poder também se alteram por conta das tensões sociais ampliadas no cotidiano do ambiente escolar. A alteração significativa para a mudança do comportamento de professores quanto ao uso de violência verbal e física, quanto à invisibilidade dos estudantes por causa da educação especial em sala de aula, mudanças na estigmatização e nos meios de violência utilizados são importantes, tanto para o processo civilizador, quanto para o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Assim, deixo à disposição os nossos contatos e agradeço pela atenção e convite.